Meus irmãos, boa noite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez na sexta-feira para esse estudo do nosso Centro Espírita Divino Mestre. A gente agradece a presença de todos vocês que estão nos assistindo e que assistirão depois, né? Gravado no próprio Facebook e também agora nós estamos disponibilizando lá no nosso canal no YouTube também a partir de amanhã. Então, assistam, participem conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos hoje recebendo o Vantuil Candial. O Vantuil, nosso amigo, nosso companheiro de doutrina, lá do Centro Espírita Mário Dufles, de Safortes. Trabalha na Casa Espírita lá e no Movimento Espírita também. Vantuil, um abraço para você, para sua esposa e para todos os nossos amigos aí do Mário Dufles em Obrigado. Safortes. Obrigado. Tá bom, muito obrigado. Ele vai trazer, então, como nós dissemos, o tema aprendizado valioso. Mas para que nós possamos criar aquele clima melhor para todos nós, de amparo, nós vamos fazer a nossa oração para iniciarmos o trabalho com o Vantuil. Vamos orar, então. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite de estudo, de aprendizado, hoje através da ajuda do nosso Vantuil. Que ele possa nos trazer informações, que nós possamos absorver essas informações, esses ensinamentos, possam calar fundo na nossa alma, para que no nosso dia a dia possamos aplicar sempre esses ensinamentos que são trazidos para nós na nossa diária luta para vencermos a nós mesmos, para que possamos ampliar o nosso contato da melhor maneira possível com os nossos irmãos em humanidade. Que a sua bênção, Jesus, se faça em todos nós, nas nossas famílias, com aquelas pessoas, Mestre Jesus, que estão atravessando os momentos de dor, de sofrimento, de incompreensão, de abandono. E também, Jesus amado, com aqueles espíritos desencarnados no mundo espiritual, às vezes ainda em lutas internas, no seu íntimo e nas suas dores. Que as luzes do alto Jesus possam estar sempre nos amparando e nos envolvendo. E em seu nome, Mestre amado Jesus, nós estamos agora iniciando o trabalho dessa noite, pedindo a sua bênção e proteção. Que assim seja. Então nós vamos agora deixar o Vantuil colocar lá para nós os slides que ele vai fazer, vai trazer para nós, para que ele possa iniciar lá o estudo desta noite com o tema o aprendizado valioso. Agora, se você quiser projetar aí, Vantuil, eu estou aqui te aguardando para que a gente possa passar aqui o comando para você. Tá faltando você passar para a tela da apresentação. Isso. Sim, só Agora que eu volta no vi slide 1 aí, né? isso, Nós estávamos conversando, ficou lá no final, né? exatamente, mas é Isso coisa é, rápida. isso é assim mesmo, assim mesmo. Nós queremos começar pelo primeiro. Tá É o aí, que tá nós, aí. é Né? o que nós Ah, iremos fazer, então, a partir de agora. tá. Então o Vantuil já está na tela direitinho, por favor, pode apresentar aí. No final nós voltamos a nos encontrar. Ok. Meus queridos irmãos, muito boa noite. Gostaríamos de, a princípio, dizer que a grande alegria nossa de podermos compartilhar deste momento, que Jesus, nosso divino amigo, possa se fazer junto aos nossos corações, junto às nossas mentes, para que sejam derramados sobre cada um as suas bênçãos generosas, as suas bênçãos de amor, para que nós possamos aproveitar esse momento da melhor maneira possível. São bênçãos que nos são concedidas nesses momentos difíceis,
pelos quais nós passamos nessa nossa existência, mas que são momentos necessários para que nós caminhemos. Sabemos que o Mestre Jesus é nosso modelo e guia, é o espírito protetor, guia espiritual do nosso planeta, é aquele que está na direção deste barco em que todos nós caminhamos, muitas das vezes, ou em grande maioria das vezes, o mar um pouco conturbado, o mar agitado, mas que tem momentos de calmaria, mas na certeza que no leme Jesus nos conduzirá ao porto seguro, com certeza. Somos todos filhos de Deus, e é isso que Ele quer de cada um de nós, que nós caminhemos, porém, que caminhemos com as nossas próprias pernas, que caminhemos com o esforço individual de cada um. Por isso, uns caminham mais rápido, outros demoram um pouco mais. Mas todos nós, um dia, atingiremos os nossos objetivos, ou o nosso objetivo, que é de sermos um espírito puro, um espírito que temos que atingir o nosso objetivo. E para isso é preciso nós aprendermos. A cada dia nós aprendemos, vivemos e aprendemos. Né? Já tem um ditado que diz viver e aprender sempre. Só que muitas das vezes nós aprendemos coisas que, ao invés de nos ajudar, pode nos atrapalhar, pode obstar um pouco essa nossa caminhada, dificultando. E aí é preciso nós contornarmos, né, as situações para seguirmos o caminho certo, aquele que vai realmente nos conduzir até onde nós devemos atingir. Então, a nossa vida é um eterno aprendizado. E então é a partir deste momento, né, como o tema nos é sugestivo, o aprendizado valioso. É o aprendizado para o bem. De maneira geral, nós temos uma certa resistência, vamos assim dizer, em estudar. Mas nós não temos como aprender se não estudarmos. Muitas das vezes aprendemos, sim, muitas coisas, porque senão poderão dizer, mas aquele que não tem condições de estudar não aprende. Aprende. Mas nós, que temos a condição de estudar, é dever nosso estudar. Porque Jesus já nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E temos ainda a bênção de termos condições de ter acesso à doutrina espírita. É lógico, né, e óbvio que essa bênção é mérito nosso, sem dúvida. Porque também já caminhamos, temos muito a caminhar. Mas a doutrina espírita, essa terceira revelação, que Jesus também já nos dizia, ou nos disse, que rogaria ao Pai que enviaria o Consolador que ficaria eternamente convosco. Então, a doutrina espírita está aí para que facilite essa nossa caminhada, para que tire essa venda dos nossos olhos, para que desanuvie os nossos corações, para que, entendendo as situações, compreendendo a nossa vivência aqui na Terra, como nós dissemos, muitas das vezes difícil, nós teremos maior capacidade de continuarmos nessa lida da melhor maneira possível. Superando obstáculos, de uma forma ou de outra, nós sabemos que somos espíritos imortais. Então, nós, muitas das vezes, atrasamos esse nosso progresso, ou retardamos esse nosso progresso.
mas nós teremos a eternidade para isso. Temos a vida toda, mas a vida é única. Nós temos as existências que nos são dadas para facilitar esse nosso caminhar. Então, a reencarnação é uma bênção de Deus para que nós, através dela, apliquemos os ensinamentos de Jesus, aclarados sob a égide da doutrina espírita, para facilitar essa nossa caminhada. Então, quanto mais nós estudarmos, mais nós compreendermos, melhor será o nosso aprendizado e menos difícil a caminhada. Submetido a esse currículo de aprendizagem na academia terrestre, propõe-te a valorizar as lições que te escudam, que te amparam, que te preparam para a conquista dos tesouros da inteligência e do sentimento. Esse currículo da aprendizagem na academia terrestre nada mais é do que a reencarnação que nos está sendo concedida nesta existência em que nós aqui estamos encarnados. Existência essa que, segundo o nosso irmão José Passini, acredito que muitos o conheçam, nos diz sempre que nós, apesar de ainda estarmos bastante imperfeitos, atrasados ainda, já temos condições, ou já tivemos condições, de participar do processo reencarnatório no plano espiritual. Então, nós já tivemos condições de escolher a família, obviamente, tudo dentro de uma proporção lógica, coordenada pelos espíritos superiores, de escolhermos essa família, o momento de reencarnarmos, as provações às quais nós passaremos por elas, tudo isso já são condições que nós adquirimos para essa participação. Porém, quando reencarnamos, através também da bênção do esquecimento do passado, nós trazemos isso no íntimo nosso, no espírito. E aí, muitas das vezes, nós esquecemos desses compromissos que nós fizemos lá no plano espiritual. E aí, as suscetibilidades da vida faz com que nós esqueçamos disso. E aí, em algumas situações, ao invés de nós adiantarmos a caminhada, nós estacionamos. Então, é preciso nós estarmos atentos também a isso, valorizando as lições que nos preparam para a conquista desses tesouros, inteligência e sentimento, que são as duas asas que equilibram o nosso progresso. A inteligência, que é a intelectualidade, e o sentimento, que é o amor. Se nós colocarmos isso na balança do nosso dia a dia, do momento em que vivemos no planeta, nós vamos ver que a balança pende mais para um lado do que para o equilíbrio. Em questão de inteligência, de intelectualidade, nós estamos lá no alto. A tecnologia, a ciência, a medicina, desenvolvida de tal forma que, se bem utilizada, facilitaria muito a nossa caminhada. Porém, do outro lado, pendendo mais para baixo, ainda está o sentimento, o amor, bem atrás da inteligência. Então, para que haja esse equilíbrio, para que essa balança do sentimento e do amor se equilibre com a inteligência, é preciso um esforço de cada um de nós para isso. Principalmente de nós, conhecedores, que seja um pouco da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, através do nosso exemplo, de tudo aquilo que nós pensamos, de que nós falamos, de que nós fazemos, nós temos o dever de contribuir para que essa balança se equilibre. E é sobre isso que nós estamos falando e vamos continuar falando, sobre esse momento oportuno da nossa reencarnação aqui na Terra.
Cada período da nossa vida vai nos brindar com uma gama de experiências, das quais retirarás proveitosos ensinamentos para o próprio equilíbrio. Então, nós temos aí nesse slide, desde o momento em que reencarnamos, bebezinhos, e a nossa caminhada por esta jornada terrestre. Então, nós temos que aproveitar desses momentos, porque cada momento desse vai nos dar conhecimentos proveitosos para chegarmos lá no final da nossa estadia aqui na Terra com o nosso saldo positivo. Por isso que um dos maiores períodos de infância do ser aqui na Terra, do ser vivo, ainda é o do ser humano. Qualquer animal que nós observamos aí, a sua infância é mínima perante a infância do ser humano. Qualquer animal com 2 anos de vida já é adulto praticamente. Nós, com 2 anos de vida aqui na Terra, estamos começando. Hoje não, com 2 anos já se anda, já se fala. Mas algum tempo atrás, com 2 anos, nós ainda sabíamos somente chorar praticamente, né? Mas, como tudo progride, a gente vê nitidamente esse progresso também nessas circunstâncias. E, se aproveitarmos bem cada fase dessa nossa existência aqui na Terra, nós estaremos nos equilibrando para aproveitarmos da melhor maneira possível todo esse período aqui na Terra, quer seja de 30, 50, 80, 100 e até mais anos, que nós temos visto muitos com mais de 100 anos, porque se cuida mais, aproveita mais e dá-se Deus a oportunidade de quanto mais nós estivermos aqui, mais bem nós podemos fazer. E devemos. Né? Não podemos esquecer disso. Podemos e devemos. Nem sempre o curso transcorrerá em manifestação festiva. Porém, nas diferentes etapas, defrontarás os desafios que te exigirão capacidade e reflexão, discernimento e decisão para superá-los. Toda conquista resulta de um preço de sacrifício ou esforço para legitimar-se. Nem sempre transcorrerá em manifestação festiva. Nós poderíamos dizer que quase nunca se transcorre em manifestação festiva, né? A nossa existência aqui na Terra, ela é muito variável. Nós passamos por muitas situações as quais oscilamos muito, principalmente no que diz respeito ao campo vibracional. Porque ao mesmo tempo em que nós nos sentimos bem, muitas das vezes qualquer coisinha faz com que nós mudemos de um segundo para o outro a nossa maneira de pensar, de agir. Porque muitas das vezes nós agimos mais por instinto do que por razão. Então, as diferentes etapas vão nos dar diferentes desafios, desde a primeira infância até a velhice. E isso vai fazer com que nós desenvolvamos a capacidade e a reflexão, o discernimento e a decisão para superá-los. Mas, para que saibamos discernir entre uma coisa e outra, para que tomemos a melhor decisão, é preciso conhecermos alguma coisa. Então, temos que ter essa capacidade de reflexão para discernirmos. E para discernirmos o que é certo e o que é errado, precisamos nós saber o que é certo e o que é errado. É lógico que todos nós, no fundo, sabemos o que é certo e o que é errado. Mas quanto mais conhecimentos nós tivermos através do estudo, melhor será a nossa decisão. E mais facilmente iremos superar essas manifestações pelas quais nós passamos aqui na Terra. E toda conquista resulta de um preço de sacrifício ou de esforço. Isso em tudo que nós vamos fazer. Não necessariamente falando aqui em termos espirituais, mas na nossa vida, no nosso dia a dia,
no nosso trabalho, na nossa família, tudo requer um preço e requer um esforço. Quanto maior o esforço, obviamente, maior vai ser a recompensa se soubermos superar bem essas dificuldades. Então, não se tem na Terra, né, a nossa existência aqui na Terra, um planeta de expiações e provas, que nós vamos passar praticamente a nossa vida toda aqui, independente de quanto tempo seja, praticamente somente em manifestação festiva. Teremos, sim, momentos festivos, mas também teremos momentos de dificuldades, como todo mundo. Não vai ser só eu, não vai ser só você que está nos assistindo, mas todos nós que aqui estamos. As variadas disciplinas podem impor-nos demorados estágios, seja no patamar dos sofrimentos ou nos degraus da renúncia. Todavia, galgando a escada das dificuldades, lograrás o topo da subida para o refazimento necessário e a paz verdadeira. Então, cada estágio que nós passamos por eles aqui na Terra são várias disciplinas às quais nós temos que aprender e superá-las, seja através dos sofrimentos ou da renúncia. Por isso, a necessidade que nós dissemos lá no início do estudo, do conhecimento, tu conhecereis a verdade vos libertará, porque nós passamos por sofrimentos e por dificuldades. E muitas das vezes, o mesmo sofrimento, a mesma dificuldade, para mim, eu consigo superá-la de uma forma. Um outro irmão talvez consiga mais facilmente ainda, mas um outro poderá achar aquele obstáculo intransponível. Por isso que depende muito de cada um de nós. E a nossa vida é um todo de renúncia. O importante é nós renunciarmos a quê? Renunciarmos aos nossos vícios, às nossas dificuldades. E a renúncia requer esforço. E quanto mais esforço nós fizermos por melhorarmos, mais facilmente passaremos pelos sofrimentos, pelas dificuldades. Às vezes, vamos passar aqui na Terra uma encarnação toda em sofrimentos. Mas, se soubermos passá-la, lá na frente, na subida dessa nossa escada, que vocês estão vendo aí, né, nós vamos alcançar a paz verdadeira. Porque a paz verdadeira, gente, é algo ainda que está um pouco distante, até mesmo dos nossos entendimentos, quanto mais do ser em si. Mas nós podemos muito bem, mesmo vivermos onde estamos vivendo, mediante toda dificuldade, com essa paz interior, que nada mais é do que a consciência tranquila do dever bem cumprido. A consciência tranquila de que aquilo que eu estou fazendo, através do conhecimento que eu tenho, do estudo que eu adquiri para ter esse conhecimento, eu consegui, mesmo diante das dificuldades, estar em paz comigo mesmo. E em paz comigo mesmo e com aqueles com quem eu convivo. A princípio, nós temos aí as fases, né, da nossa existência aqui na Terra. Então, a princípio, os sonhos infantis enriquecer-te-ão as paisagens mentais, de modo a nutrires a adolescência com imagens e contos felizes, passando a idade da razão pelo túnel das preocupações e responsabilidades com as quais enfrentarás o período de envelhecimento, caso a desencarnação não te faça o decreto inesperado de interrupção do curso. Então, nós nascemos, reencarnamos, temos aí a primeira infância, a segunda infância. Então, esses sonhos os quais nós temos nesse princípio, o cuidado com que os nossos pais têm conosco, os cuidados que nós temos com os nossos filhos, vão enriquecendo as paisagens mentais. Para que quando da adolescência, nós, nutrindo dessas paisagens,
que vão depender de que tipo de paisagens, né, mentais que nós incutimos nos nossos filhos ou que foram incutidas em nós teremos a imagem e os contos felizes. Por isso a importância de, desde pequenininho, os pais levarem os seus filhos, no nosso caso, né, da doutrina espírita, as aulas de evangelização, mas do católico, as aulas de catequese, dos ensinamentos de conformidade com cada religião, com cada princípio religioso. Mas a importância de instruirmos os nossos filhos desde cedo. Passando a idade da razão pelo túnel das preocupações e responsabilidades. Quando nós iniciarmos essa nossa idade da razão, nós vamos passar a nos preocupar com muitas coisas. É natural, porque faz parte dessa nossa caminhada aqui na Terra, mas essa preocupação com responsabilidade, porque nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos ter momentos de alegria, momentos de tristeza, nos preparando para esse período de envelhecimento, para esse período de, digamos, finalização da nossa estadia aqui na Terra, que, se bem cumprida em todo esse tempo, desde a nossa infância até esse momento, estaremos tranquilos para deixarmos esse momento e continuarmos, seguir o nosso curso, porque nós somos espíritos hoje e temos um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Então, o nosso corpo ele vai acabar, porque é matéria, mas nós, espíritos, continuaremos. E esse período de velhice, ele diz que caso a desencarnação não te faça decreto inesperado de interrupção do curso. Então, é preciso também nós estarmos atentos o que vai interromper esse curso. Enquanto muitos de nós lutamos pela vida, nós sabemos que tantos outros a desperdiçam de alguma forma, quer seja consciente, quer seja inconscientemente. E quantos nós vemos que essa desencarnação, que essa morte do corpo físico vem inesperadamente. E aí não se tem mais tempo de fazer nada. Nessa existência, não. Teremos outras oportunidades. Mas o que estamos fazendo desta oportunidade? Nós, trazendo para nós agora, que estamos tendo acesso a todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, o que nós estamos fazendo da nossa existência? Estamos preparados para que, se essa desencarnação vier inesperadamente, passarmos por ela bem? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E aí, como estamos? Como nós deixaremos esse planeta e aportamos no plano espiritual? Refletimos sobre isso. Nas inúmeras matérias de estudo e vivência, ambicionamos o curso da beleza física, sem dar conta do quanto é transitória e de como encarcera o coração em abismos de desencantos e frustrações. Quantos vemos que se preocupa com o corpo, querendo estar jovem, belo, o tempo todo aqui na Terra, não dando conta que a matéria é transitória, é passageira, é uma máquina que, como outra qualquer, com o tempo se desgasta. Por mais cuidados que tenhamos com ela, vai chegar um momento em que ela não vai mais nos servir. Mas enquanto nos sirva, temos que cuidar dela com muito carinho. Como cuidamos de uma máquina da nossa empresa, como cuidamos do nosso carro, que tem que ser feitas as revisões. Como devemos cuidar, então, do nosso corpo, não prejudicá-lo com as ilusões do planeta. E aí nós temos uma frase que diz: isto é que o tempo faz com as embalagens. Invista no seu conteúdo. Então, a embalagem é o nosso corpo físico. O conteúdo somos nós, espíritos, com todo o cabedal de conhecimento, com tudo aquilo que temos de coisas boas
e não boas. É aquilo que trazemos, aquilo que adquirimos e é o que vamos levar para a nossa continuidade da nossa vida no plano espiritual. E necessitando ainda retornarmos muitas vezes para um dia não necessitarmos mais desse retorno, dessa dificuldade. As reencarnações, elas nos serão dadas as oportunidades tantas vezes quantas forem necessárias. Mas em que condições? Por isso que é importante nós aproveitarmos o momento que nós estamos tendo a Terra, de todo esse conhecimento, para fazermos o bem. Para irmos deixando gradativamente o nosso homem velho e transformando-o gradativamente no homem novo. E aí estaremos caminhando. Desejarás a projeção social sem te aperceberes dos perigosos labirintos por onde transita, para mantê-la, já que se apoia nas areias movediças das circunstâncias instáveis do processo de relacionamento humano. É natural que projetamos socialmente, né? Que estudamos, que trabalhemos, que tenhamos uma projeção social, mas tudo dentro de um equilíbrio, porque senão nós vamos realmente nos deixarmos levar pelos labirintos perigosos em que nós possamos vir a estar incutidos neles aqui na Terra. Devido às circunstâncias estáveis do processo do relacionamento humano. Nós já dissemos anteriormente que somos individualidades. Eu costumo dizer que nós podemos dizermos que estamos numa mesma escada, porém em degraus diferentes. E esse relacionamento humano, muitas das vezes, é difícil, porque se cada um de nós estamos num degrau diferente, cada um de nós, muitas das vezes, pensamos e agimos de conformidade com aquilo que temos dentro de cada um de nós. Isso faz parte de uma das leis da natureza, que é a lei de sociedade, a qual fomos criados para vivermos juntos, para nos auxiliarmos mutuamente. Mas, como ainda cada um de nós estamos num degrau diferente, nós temos muitas das vezes divergências de pensamentos, de atitudes. Então, o que nós temos que estar atento é para que tipo de atitude, de pensamento que eu, conhecedor daquilo que a doutrina espírita me ensina, através do Evangelho de Jesus, trazido à luz da doutrina espírita de uma maneira mais fácil de entender, colocá-la em prática, através, principalmente, do nosso exemplo. Principalmente do nosso exemplo. Porque muitas das vezes nós não teremos a oportunidade de falar de doutrina espírita, de Evangelho de Jesus, mas teremos a oportunidade de darmos o exemplo, aonde quer que nós estejamos. Disputarás a conquista do poder sem que observes o pesado ônus que se paga quando em posição de mando, por muitos bajulado a fim de recolherem porções da situação e desprezíveis migalhas de projeção sob a inveja, o despeito, o ódio de incontáveis que se comprazerão quando o ouvido, o esquecimento e a queda assinalarem a passagem do triunfador enganado por um dia. O pesado ônus que se paga. Eu tive um chefe que ele sempre me dizia, nos dizia a todos que todo bônus tem um ônus. Então, tudo aquilo que nós adquirimos ou queiramos adquirir, é preciso se pagar um preço por isso. Então, temos que estar atentos ao que nós estamos pensando e ao que nós estamos fazendo. Porque se temos também o conhecimento é aliado à responsabilidade. Aliado à responsabilidade. Então é preferível não saber. Se nós não soubermos, nós estamos adiando esse nosso processo de evolução. Se estamos tendo a oportunidade agora, aproveitemos-la da melhor maneira possível para caminharmos, para seguirmos o nosso caminho. Pela passagem do triunfador enganado por um dia, porque tudo passa. Aqui na Terra
Igual eu disse anteriormente, podemos viver 100 anos, mas vai passar esse momento. Teremos outras oportunidades, mas esse vai passar. Quer queiramos, quer não. Lutarás pela aquisição da cultura, com a qual conseguirás deter valores inapreciáveis, sem perceberes a presença do orgulho e da presunção que se postarão à espreita. Então, é natural que adquiramos cultura, que adquiramos conhecimento, mas que façamos disso um degrau de ascensão à nossa caminhada, ao nosso objetivo. Porque se não tomarmos cuidado com isso, o orgulho, a presunção e o egoísmo estarão sempre à espreita disso. Quer seja através da cultura, quer seja através do poder, quer seja através da riqueza. Temos que estar muito atentos, porque tudo isso são provas de difíceis ou de difícil acesso, de podermos passar bem pela terra com estas aquisições, principalmente da pobreza e da riqueza. Porém, lá no Livro dos Espíritos nos pergunta, né, Kardec pergunta aos espíritos quais das provas são mais difíceis de serem passadas aqui na Terra, mais ou menos nessas palavras, a prova da riqueza ou da pobreza. E aí os espíritos nos respondem que ambas o são. Todas duas são difíceis, porém, a da riqueza ainda mais. Porque vai despertar em nós outros sentimentos, tais como a sexualidade, o egoísmo, o orgulho e tantos outros. Estejamos atentos. Buscarás o prazer, tudo isso falando da nossa reencarnação, do momento em que estamos aqui na Terra. Buscarás o prazer com o qual ficarás embriagado pelos vinhos da luxúria, da sensualidade, da gula, do repouso exagerado, da ociosidade, sem registrar a dissolução dos sentimentos e a intoxicação violenta, letal da personalidade. Lembra que falamos lá do início que participamos, de certa forma, do nosso processo reencarnatório? Lembra disso? E aí, quando viemos aqui para a Terra, se não estarmos atentos a isso, nós caímos nos vícios, nas dificuldades. Aqui, tantos irmãos nossos que nós vemos aí também têm. Não que não tenhamos vícios, é óbvio, todos nós temos, mas estamos lutando por superá-los, né? Tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensinou já faz com que nós raciocinemos a respeito daquilo que pensamos e do que fazemos. É óbvio que o que fazemos requer mais tempo, então nós temos mais chance de fazer melhor do que pensar, porque o pensamento é muito rápido. Por isso que às vezes eu costumo dizer que nós erramos mais por pensamento do que por ação. Porque a ação, usando da razão, nós temos tempo de raciocinar. E aí temos tempo de fazer ou não, de conformidade com o nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos fazer aquilo que acharmos que deve ser feito. Porém, com consequências. Sejam elas positivas ou negativas, de conformidade com aquilo que foi pensado e com aquilo que foi feito. Mesmo que o não desejes, no entanto, passarás por classes de apreensão e soledade, pobreza e incompreensão, abandono e doença, porquanto fazem parte da programação educativa, como metodologias especiais para corrigir a ótica equivocada dos alunos ou a sua falsa superioridade em relação aos demais. Estamos em uma escola, também uma escola aqui na Terra. Somos alunos que precisamos corrigir algo que não fora bem feito no passado, né? E quando às vezes estamos aqui na Terra, temos uma falsa superioridade em relação aos demais. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Perante Deus, somos todos seus filhos.
uns, porém, caminhando mais à frente, outros estacionados e outros ainda na retaguarda. Mas passaremos por esses momentos de apreensão, de soledade, de pobreza, de riqueza, de incompreensão, de abandono, de doença, em todos os sentidos. E isso faz parte desse programa educativo. Por isso que, mediante as situações às quais nós passamos, obviamente uns mais, outros menos, com o conhecimento nós temos condições de passar da melhor maneira possível por essas situações. Mahatma Gandhi nos dizia que nos momentos de dificuldade de minha vida, lembrei-me que na história da humanidade, o amor e a verdade sempre venceram. Sempre venceram e sempre vai vencer. Quantas vezes ouvimos dizer, mas o mal está vencendo. O mal não está vencendo. O mal pode estar em destaque pela omissão dos bons. Pela omissão dos bons. Porque, vejamos bem, nós já passamos por muito mais dificuldades em termos de planeta Terra do que os momentos pelos quais nós estamos passando. Por mais difíceis possam ser as situações às quais nós estamos passando, tem muita coisa boa acontecendo. Só que isso não está em destaque na mídia. A mídia só fala do coronavírus, mas o coronavírus é um meio de progredirmos, é um meio de despertarmos para os bons sentimentos. Então, muita coisa boa acontece. Existe um livro relativamente de Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles, que ela diz que, eu vou me permitir a ler para não omitir nenhuma fala. Ela diz o seguinte: felizmente, já podes discernir entre os valores éticos por aqueles que dignificam e promovem o ser. Já podes discernir. Se nós já podemos discernir, porque nós já temos um certo conhecimento, certo? Já temos uma certa caminhada. Indubitavelmente, a humanidade em conjunto tem crescido, embora os dias tormentosos que se enfrentam, nunca houve tanto amor na Terra como hoje. Olha que interessante. Nunca houve tanto amor na Terra como hoje, que se expressa por intermédio do respeito à natureza e às suas criaturas, solidariedade nos momentos difíceis e lutas culturais em favor de leis mais justas e governos menos arbitrários. Em muitos lugares já se respira o clima de esperança e de bondade. Veja só que maravilha. Já pensamos nisso? Já paramos para pensar que existem essas situações? Infelizmente, nós temos a nossa ótica, a nossa visão ainda para as coisas negativas. Mas muitas coisas boas estão sendo feitas. Muitos espíritos de escola já estão reencarnando para nos auxiliar nessa nossa caminhada. E cabe a nós, então, auxiliá-los, nesse processo evolutivo. Dalai Lama disse que o período de maior ganho do conhecimento e experiência é o período de maior dificuldade na vida de cada um. E Chico Xavier dizia que a dificuldade é que fazia com que ele caminhava. Já perceberam que quando as coisas estão muito bem, tudo certinho, nós não preocupamos com nada? E aí não fazemos nada também. Aí ficamos lá na ociosidade, no descanso exagerado. E aí é preciso que venha alguma coisa nos sacudir para que a gente caminhe. Opa, vamos acordar. Temos que caminhar. Serão períodos de movimentação ou calmaria a sós ou com a família, de cujas ações resultarão os títulos de promoção ou a necessidade de recuperação imediata, a fim de não estacionares demoradamente na reprovação. Aqueles períodos lá que nós falamos de dificuldades, de mar calmo e de mar agitado, fazem parte da nossa caminhada. Períodos de movimentação ou calmaria, seja a sós
ou seja, com a família, e vão resultar na promoção ou na recuperação nossa, nessa estadia nossa aqui na escola, de nós alunos nessa escola enquanto estamos aqui encarnados. Então, o que acontece na escola tradicional com o aluno que é reprovado? Ele tem que repetir o ano. Se quiser passar para frente, ele tem que repetir o ano. E assim é conosco. Se não cumprirmos a nossa etapa que tínhamos que cumprir aqui na Terra, nós vamos repetir, nós vamos retornar. Agora, é preciso nós lembrarmos de que a Terra ela está se transformando. O progresso está sendo feito, né? Diziam-se que os tempos estão chegando, mas não, os tempos chegaram. Então, caminhemos junto, porque, obviamente, teremos outras oportunidades, mas em que circunstâncias? Porque se não caminharmos, nós continuaremos em provas e expiações. E aí, quando reencarnarmos, será que nós vamos encontrar essas maravilhas que nós temos aqui na Terra? Ou nós vamos reencarnarmos em situações muito mais difíceis para auxiliarmos aqueles que estão lá atrás? A não ser que reencarnarmos em missão, aí é diferente. Mas para isso também é preciso que nós estejamos lá na frente em situação evolutiva para podermos reencarnar em missão. Né? Porque aqueles que já desencarnaram, aqueles que partiram à nossa frente, os nossos amigos espirituais, os nossos entes queridos, os nossos familiares, estão lá aguardando-nos. Uns aguardando-nos para nos ajudar, outros aguardando para retornar em situações adversas. Ninguém alcança o pleno conhecimento da vida sem a experiência valiosa nos estágios curriculares do educandário terrestre. Limitados e dementes, macerados e reclusos em corpos disformes que não lhes respondem aos comandos do espírito, são alunos desertores que se encontram de retorno espiando, ergastulados na dor, as lições de amor que desprezaram. Nós temos aí alguns exemplos desses nossos irmãos. Mas que quando compreendido ou compreendida a sua situação, caminham. E muitas das vezes agradecem a Deus pela oportunidade, independente da forma física com que nós nos encontramos. E nós, então, que nos encontramos, digamos, fisicamente perfeitos, o que estamos fazendo desse momento que nos é dada a oportunidade? O que nós estamos fazendo? Inquietos e instáveis, insatisfeitos e padecentes, necessitados e solitários, são discípulos em curso de recuperação provacional, com imediatas possibilidades de promoção, caso não resvalem voluntariamente pelo desespero e pela rebeldia sistemática para os cursos inferiores já superados, mas de que ainda necessitam. Caso não resvalem voluntariamente, é o nosso livre-arbítrio. Seguimos o caminho que nós quisermos, mas o único caminho que nos levará ao nosso objetivo é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Beleza física, projeção social, poder, cultura, prazeres, tudo aquilo que nós já comentamos são provas de difícil vitória na aprendizagem terrestre. Solidão e sofrimento, pobreza e problemas constantes, enfermidade e abandono, constituem exames rigorosos de excelente peso na contagem das unidades de avaliação no final de cada curso, porém, se bem superados. Se passarmos bem por esses momentos, aí sim, vão ser exames excelentes na contagem para essa nossa caminhada lá na frente. Meus irmãos, estamos chegando ao término desses benditos momentos. Temos
uma conclusão de tudo aquilo que nós dissemos. Poderíamos falarmos muito mais, mas a vida é eterna e as experiências são constantes, facultando aquisições que somam valores para a libertação do ser, assim arrebentando as algemas do primitivismo com os recursos do amor puro e da sabedoria, mediante os quais poderemos manter-nos e prosseguir na escola bendita da ascensão de todos nós, que é a Terra. A vida é eterna. As existências, não. As existências são esses períodos aos quais nós nos encontramos encarnados e desencarnados, ou desencarnados. São momentos em que estamos aqui na matéria ou no plano espiritual, nesse ciclo de aprendizado. Mas a vida é eterna. A partir do momento que fomos criados por Deus, nosso Pai, nós existiremos, espiritualmente falando, para sempre. E essas aquisições vão ser adquiridas gradativamente, somando esses valores para irmos nos libertando deste primitivismo, que fomos criados lá no início, primitivos. Inclusive os mundos aos quais pertencem os espíritos encarnados, que são os mundos primitivos de expiações e provas, os mundos de regeneração e os mundos felizes. Estamos caminhando para eles. Já saímos do porque os momentos são chegados, nós temos visto isso nitidamente. Vejam aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí nós vamos adquirir, através disso, os recursos do amor puro e da sabedoria. Lembra lá do início da balança do equilíbrio, que nós falamos que ainda está em desequilíbrio? Que é o amor e a sabedoria, para equilibrarmos isso e seguirmos em frente. Aí vamos poder manter, né, e progredirmos na escola bendita da ascensão de todos nós, que é a Terra. Porque a Terra progredindo, cabe-nos a nós seguirmos também esse progresso. Muitas das vezes obstaculamos esse progresso da Terra, mas ela vai progredir. E queiramos nós também progredirmos junto com ela, para que tenhamos a oportunidade de reencarnar novamente na Terra, quem sabe muito em breve já num planeta de regeneração. E finalizando então a nossa conversa da noite, temos uma pergunta para que cada um responda no seu íntimo, no fundo da sua alma. Como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Então, primeiro é preciso a gente compreender essa bondade que Deus, que Jesus tem para conosco. E aí, como podemos retribuir essa bondade com Ele? Né? Uma dica disso é nós praticarmos aquilo que Ele nos ensinou. Porque nós vamos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Se fizermos isso, nós estaremos retribuindo a Deus toda a bondade que Ele tem tido para conosco e terá para sempre. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de cada um de vocês que nos ouviu nesta noite, que possamos refletir e que esses aprendizados valiosos que foram ditos aqui possam fazer parte da nossa caminhada, porque nunca é tarde para começarmos, como Chico Xavier nos dizia, ou nos disse, melhor dizendo, que se não podemos voltar ao início, né, para fazer um novo recomeço, nós podemos começar agora, fazer o nosso fim. Fim, não no sentido de acabar, mas no sentido de objetivo, no sentido daquilo que nós temos que um dia alcançar. Que Jesus nos abençoe a cada um de nós
e que assim seja. E retornamos a palavra, então, para o nosso irmão Manuel. Vantuil, tudo bem? A gente te agradece. Foi um estudo muito bom, né? Tivemos a oportunidade de refletir junto contigo aí sobre tantas coisas importantes nesse aprendizado valioso, né? E A quem aprendeu gente, mais, com certeza, fui eu. quem prepara sempre é privilegiado e ao mesmo tempo tem mais responsabilidade, né? A gente aprende isso. Mas eu queria colocar uma coisa seguinte, porque a gente está aqui para aprender, né? Para fazer o aprendizado. Tenha certeza que você nos ajudou com essas colocações, com a sua forma de colocar, tranquilo e sereno, que nós possamos ter um aprendizado mais valioso, porque recebemos mais subsídios e ajuda no dia de hoje. E principalmente lá no meio do seu estudo, quando você disse assim, aproveitemos a oportunidade, né? Todos nós, no fundo, sempre temos aquela coisinha, fala assim, podia ter feito mais, né? Podia estar me envolvendo mais. Nossa consciência nos cobra, porque somos um pouco acomodados, né? E foi muito bom você ter falado isso, porque essas palavras vão se repetindo em nós e nós vamos saindo da nossa inércia, né? Vamos nos colocando mais à disposição. E o seu estudo hoje foi muito proveitoso nesse sentido de nos chamar ao trabalho, né? Chamar a olharmos para nós para podermos enxergar o outro de uma outra forma melhor, através de tudo que a doutrina e o Evangelho de Jesus trazem para nós. Muito obrigado, viu? Nós é Do que fundo do agradecemos a coração de todos oportunidade. nós. Nós é que Dá o nosso, agradecemos mais uma vez. por favor. Nós é que agradecemos a oportunidade, falei. Tá bom. Dá o nosso abraço aí, leva o nosso abraço aos nossos irmãos do Mário Dufres, né, os nossos amigos aí, e que a gente possa contar com você que em outras oportunidades que a gente vai te chamar com certeza, tá bom? Sem dúvidas. Tá bom. Tendo Nós vamos, condições, Deus nos permitir, estaremos juntos novamente. com certeza ele nos permitirá, né? Então, meus irmãos, a gente agradecendo o Vantuil, esse carinho, essa boa vontade que ele trouxe para nós vamos agradecendo a Jesus, né, por tudo que ele tem nos concedido, rogando a sua bênção, que nós possamos ter um final de semana proveitoso para as nossas famílias, uma semana seguinte bastante proveitosa, que esse aprendizado possa calar fundo os nossos corações e nos motivar a cada vez mais na nossa transformação íntima. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, na semana que vem, quem vai estar falando conosco é o Bruno Torquetti, lá de Viçosa, um companheiro nosso, filho aí de Safortes também, né, Vantuil? Sim, E está lá em Viçosa trabalhando agora, ele vai estar conosco na próxima sexta. Tá? Filho da nossa querida Vera. exato. Né? Um abraço para todos, então. Que na próxima semana possamos estar aqui estudando junto com o Bruno e durante a semana colocaremos o cartaz com o título da palestra que ele vai fazer para nós. A todos o nosso agradecimento, uma boa noite e paz nos nossos corações. Que assim seja. Que assim seja.